Bom dia, meninos. A aula de hoje nós vamos falar sobre as figuras de linguagem. Nós já estudamos as figuras de linguagem em outros momentos, então agora a gente vai fazer uma breve revisão do conteúdo que nós já estudamos para entender como que esse conteúdo funciona em relação aos textos, principalmente aos textos do Barroco. Então, as figuras de linguagem também são chamadas de figuras de estilo. São recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. Então, a figura de linguagem, ela vai trabalhar especificamente com a literatura. Então, a literatura, ela trabalha muito com as figuras de linguagem. E agora nós vamos ver como é que elas estão divididas. Assim, dependendo da sua função, elas são classificadas em figuras de palavras ou semânticas, figuras de pensamento, figura de sintaxe ou construção e figuras de som e harmonia. E o que vem a ser essas figuras de sintaxe? Então, as figuras de sintaxe, elas são chamadas de figuras de palavra ou semântica. Essas estão associadas ao significado da palavra. Exemplo, a metáfora, comparação, metonímia, catacrese, sinestesia e perifrase. Então, a de semântica tem ligação com a palavra dentro do contexto. Então, eu vou olhar e analisar como essa palavra foi estruturada. As figuras de pensamento, elas trabalham com a combinação de ideias e pensamento. Então, elas vão se ligar através de uma ideia que eu tenho com o pensamento. Vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem essa figura. É o caso do eufemismo. O eufemismo, ele vai suavizar uma expressão, ele vai suavizar um pensamento. Então, por isso que ele tem essa combinação entre ideias e pensamento. Figuras de sintaxe ou de construção interferem na estrutura gramatical da frase. Daí vai depender de como eu vou colocar. É o caso, por exemplo, da elipse. Então, nós temos elipse, zeugma, hipérbole, polissíndeto, assíndeto, anacoluto, pleonasmo, silepse e anáfora. Essas figuras, elas têm a ver com a construção que eu vou ter gramatical. Exemplo que eu vou dar bem prático para vocês é da elipse. A elipse é quando um termo está subentendido, mas mesmo assim eu consigo entender o que era para estar escrito ali naquele local. E as figuras de som ou harmonia estão associadas à sonoridade das palavras, à literação, paranomase, assonância, onomatopeia. Então, elas estão ligadas com as pronúncias, a escrita. Então, vamos pegar o exemplo da onomatopeia. Onomatopeia, ela imita o som. Então, por isso, elas estão a ver com o som. Então, notaram vocês que todas as figuras, elas têm a ver com o uso dela dentro do contexto. Então, semântica tem a ver com o significado da palavra, o que ela significa dentro do contexto. De pensamento, a ligação entre o que foi dito e o que se imagina que foi dito. A sintaxe de construção é gramatical. Conforme a gramática estabelece, eu vou estabelecer como essas palavras vão ser escritas, e a de harmonia e som tem a ver com o som. Então, o contexto em si vai depender muito de como essas palavras vão ser analisadas. Metáfora. A metáfora é uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparações. Nós dizemos que a metáfora, didaticamente falando para vocês, ela pode ser considerada uma comparação que não usa conectivos. Então, é uma comparação implícita. Ela não vai usar os conectivos, como, assim como, tal qual. Por isso que ela é chamada de uma comparação implícita. Considerá-la como uma comparação é justamente porque ela vai comparar dois termos, mas ela apresenta de forma literal uma equivalência que é apenas figurada. Então, eu vou pegar dois elementos, vou compará-los sem usar os conectivos de ligação e comparação, mas elas vão ter sentidos de uma com a outra. Ou seja, eu vou pegar todo o conceito de uma palavra e jogar para a outra. E esse conceito vai ter um sentido real, literal. Exemplo, olha aqui o exemplo que eu trouxe para vocês.
pegar uma canetinha aqui, olha. A vida, aqui eu tenho a vida, o primeiro elemento, é uma nuvem que voa. Então, o que é a vida? A vida é um elemento que voa. Notem vocês que eu tenho aqui uma comparação implícita. Olha, eu vou pegar todas as características dessa nuvem que voa e vou jogar para a vida. Então, o que é a vida? A vida é rápida, passageira, ela é carregada de emoções tanto positivas quanto negativas, não sei como que essa nuvem está. Então, ele vai pegar todas as características da palavra referência e vai jogar para o termo de comparação. Olha o segundo exemplo aqui. Aquele rapaz, então eu vou pegar o rapaz e compará-lo a um gato. Quando eu falo aquele rapaz é um gato, ele não é um felino. O que você entende com essa comparação? Então eu entendo que o rapaz é fofinho, é dengoso, é carinhoso, é bonito. A mesma coisa eu pego para a menina aqui. Olha o último exemplo. A menina é uma flor. Então, a metáfora é essa comparação subentendida. Eu vou pegar todas as características do elemento de comparação e vou jogar para o elemento que vai ser comparado. Então, a menina é uma flor. O que significa isso? Significa que essa menina é bonita, cheirosa, delicada, precisa de cuidados. E todas essas características são da flor. A flor é bonita, cheirosa, é sensível, frágil, precisa de cuidados. Vou pegar todas as características deste elemento e vou trazê-lo para o outro elemento. E olha que interessante, quando no nosso dia a dia usamos esse tipo de metáfora, ela é facilmente entendida. Então, as pessoas conseguem entender o que eu quero dizer com isso. Então, qual foi a sugestão ao dizer aquela menina é uma flor? Há um entendimento claro, metáfora, comparação subentendida. Agora vamos entender a metáfora presente na tirinha. Então, vou começar a leitura da tirinha. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Uau, agora traduz. Aí você está querendo demais. Então, nesse caso, notem vocês que ele falou uma coisa linda, maravilhosa, só que ela não entendeu. Então, o que ele disse? Ele disse que o amor dele... O que é o amor dele? É uma caravana de rosas vagando num deserto. Olha que coisa linda. Mas o que significa isso, professora? Isso significa dizer que o amor dele é como uma caravana de rosas que está vagando no deserto. Então, o que significa isso? Vamos pelo sentido da palavra inefável, de paixão. Então, o que é esse inefável? Que não se pode nomear. É tão grande, é tão imenso, é imensurável, é muito amor para uma pessoa só. Só que ela não entendeu. E por que ela não entendeu? Ela não entendeu porque ela não sabia o significado da palavra inefável. Não porque ela não entendeu a metáfora. Então, a metáfora é: o amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável. Se eu colocasse aqui, olha, depois do verbo, um conectivo, qual conectivo? Como, por exemplo, ele deixaria de ser comparação ou metáfora para ser comparação. Então, ficaria assim, ó, meu amor é como uma caravana de rosas vagando num deserto inefável da paixão. Notem vocês que no primeiro caso, o amor é uma caravana. Eu tenho uma metáfora porque eu tenho uma comparação implícita. Quando eu coloco o conectivo como, eu deixo de ter uma metáfora para ter uma comparação. Comparação. Ao contrário da metáfora, a comparação já é explícita. O que significa isso? Significa que na comparação, os conectivos eles vão aparecer. Você vai conseguir ver quais conectivos, como, assim, tal qual. Então, olha o nosso exemplo aqui. Eu tenho, ó, caminhava pelas ruas. Como, ó, eu tenho aqui, tá vendo? Claramente o conectivo. Então, caminhava pelas ruas como se caminhasse em uma passarela. Então, aqui há uma comparação. Então, a pessoa caminhava pelas ruas elegante, com o nariz empinado,
altruísta. Então ela caminhava nas ruas com tanta elegância que parecia que ela estava em uma passarela. Só que neste caso aqui eu tenho uma comparação. E por que que eu sei que aqui é uma comparação e não uma metáfora? Porque aqui o conectivo apareceu explicitamente, ele está escrito. Então aqui eu tenho o conectivo como. Já meu segundo exemplo, Elisandro ria. Como que o Elisandro ria? Ria que nem um bobo. Então, como é que ele ria? Ele ria como se fosse um bobo. Ele ria à toa, ele ria de qualquer coisa. Então, qualquer coisa que você falasse para ele, ele ria. Parecia um bobo, rindo de qualquer coisa, rindo à toa. E por fim, para entendermos a comparação, eu trouxe aqui, esqueci de colocar para vocês no Elisandro, que nem é o conectivo de ligação, tá? Eu tinha só esquecido isso. Aqui eu tenho o meu sujeito, esse sujeito tem uma característica e essa característica está ligado à sua qualidade, à sua característica, por meio de um conectivo. Quando isso acontece, eu tenho uma comparação explícita. Seus olhos, olha, eu tenho um elemento, olhos, e eles vão ser comparados às jabuticabas. Então, seus olhos são como, ó, então como é o conectivo de ligação, que vai ligar os dois elementos de comparação. Então, o que são os olhos da pessoa? São redondos, são brilhosos, são negros, são vivos, né? São bonitos. Então, os seus olhos são como jabuticaba. Então, na metáfora, eu tinha uma comparação subentendida, porque não havia os conectivos de ligação. E já na comparação, os conectivos estão claros, eles vão aparecer de verdade. Agora vamos entender a comparação na tirinha. Acorda, Armando! Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Ah? O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Então, notem vocês aqui que eu tenho duas comparações. Então, no primeiro quadrinho, a moça fala para o Armando que o amor, né? Então, olha, o amor, o que tem o amor? O amor é como, olha o conectivo como uma flor. Só que como o Armando não entende de jardinagem, ele ficou por entender como assim o amor é uma flor. Se não for regada, bem cuidada, ela murcha e morre. Porque o amor precisa de cuidado, de carinho, de proteção, de manutenção. Aí, no segundo quadrinho, ela já usou, né, uma comparação que o Armando provavelmente entendeu. Olha, o amor, como é o elemento de conexão. Então, é o elemento de conexão entre o que é o amor e o que ele precisa. Então, aqui ela comparou o amor ao motor de um carro, e aí sim ele entendeu. Significa que ele precisa cuidar, né? Trocar o óleo, levar para passear, andar, verificar se está bom. Ou seja, agora que ela usou uma linguagem que fazia parte do ambiente em que o Armando estava acostumado, ele entendeu. Mas nos dois casos nós temos os conectivos. O conectivo como? Tanto no primeiro quadrinho quanto no segundo quadrinho, eu tenho a conexão que me indica que eu tenho uma comparação. Metonímia. O que seria metonímia? Metonímia é a transposição de significado. Ela é considerada parte pelo todo, autor pela obra e assim sucessivamente. Existem alguns elementos do nosso dia a dia que com o uso constante, ele trocou o nome do produto pela marca. Isso é metonímia. Nós usamos muito as metonímias no nosso dia a dia com alguns elementos que nós conhecemos. Então, vamos entender aqui na prática. Costumava ler Shakespeare. Ninguém consegue ler Shakespeare, porque eu não vou ler o autor,
Então, o que aconteceu aqui quando ele fala costuma ler Shakespeare? Ele trocou a obra pelo autor. Ele possui inúmeras cabeças de gado. Não significa que ele só tenha as cabeças, ele tem o corpo todo, né? Ele tem o animal inteiro. Só que aqui ele trocou o número, né? A parte pelo todo. Então, ele trocou a parte, cabeça, pelo todo. Comprei bombril, ó, comprei bombril e comprei que boa. 2 elementos do nosso dia a dia que são trocados, os produtos pela marca. Então, quando eu vou ao supermercado e eu compro uma outra marca que não seja a marca Bombril, eu não comprei o Bombril. O que eu comprei? Esponja de aço. Comprei que boa. Não é que boa, comprei água sanitária. Então, que boa, água sanitária. Ah, cotonete, né? Fui e comprei cotonete. Não é cotonete, são hastes de pontas fofas e flexíveis. Então, quando isso acontece, quando eu troco o todo pela parte, o conteúdo pelo contido, exemplo. Ah, eu comi uma caixa de chocolate. Eu não comi a caixa, o papelão. O que eu comi? Eu comi o conteúdo da caixa. Ou comi 2 pratos de arroz. Não comi 2 pratos feitos de arroz. Eu comi 2 pratos com muito arroz. Então, quando isso acontece, nós temos uma metonímia. Vamos entender a metonímia na tirinha. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele tá inteirinho. Aqui vocês notam que ele usou a parte pelo todo. Quando o menino da cidade fala assim pro Chico Bento, meu pai tem 800 cabeças de gado, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que tinha 800 animais. Só que o Chico Bento não entendeu. O que o Chico Bento entendeu? Que o pai do menino só tinha a cabeça, porque ele fala assim, ó, que o pai dele só tem um boi, mas ele está inteirinho. Então, esse tipo de expressão, esse tipo de assunto no cotidiano, ele gera a metonímia. Ele vai trocar a parte pelo todo. Catacrese. O que vem a ser catacrese? Catacrese representa o emprego impróprio de uma palavra por não existir outra específica. Então, as pessoas veem um objeto, não existiu um nome específico para nomear esse objeto, então ela pegou emprestado da língua um que se associasse a ele e fizesse sentido. Então, é o caso do exemplo, ó, embarcou, vamos pegar minha canetinha aqui, ó, embarcou. O que ele fez? Embarcou há pouco no avião. Embarcar é colocar-se a bordo de um barco, mas não existe uma expressão, um termo específico para quem entra no avião. Então, por isso, ele utiliza uma palavra que dá o mesmo sentido. Então, isso é a catacrese, é quando eu pego emprestado uma palavra com um significado um pouco específico. Olha os outros exemplos que nós usamos no dia a dia e nem pensamos. A cabeça do alfinete, né? A cabeça do alfinete, eu peguei um elemento por aproximação, o dente de alho, o pé da mesa, a maçã do rosto, o braço da cadeira, a batata da perna, o pé da cama, o céu da boca, e assim sucessivamente. Então, o uso dessas expressões são catacrese. Não existe uma expressão para colocar o nome, ele pegou emprestado. É o caso da asa, da xícara, o bico do bule e infinidades de outros que nós usamos no dia a dia, com um sentido que nós até usamos. Então, quando a pessoa chega e fala assim, estou com a boca do estômago doendo. O estômago não tem boca, mas nós usamos essa expressão no cotidiano. E o que é mais interessante, as outras pessoas entendem. Ou palato, né? Quando as pessoas chegam e falam assim, machuquei, queimei o céu da boca. A boca não tem céu. O que a boca tem? A boca tem palato. Mas nós usamos essas expressões no dia a dia e essas expressões
expressões são entendidas. Como é que é o nome dessas expressões? Catacrese. Então, ele representa o emprego impróprio de uma palavra por não existir outra específica. Então, não existe um nome específico para o pé da mesa. O pé da mesa é o pé da mesa e pronto. Catacrese. Agora vamos entender a catacrese na tirinha. O senhor poderia me ajudar? Estou meio perdida. Neste caso, eu tenho uma bala, né? Então a voz que eu escuto aí é da bala, por isso que ela fala, estou meio perdida. Então, o senhor poderia me ajudar? Estou meio perdida. A expressão meio perdida, que o sujeito é bala, é utilizada por não ter uma outra mais específica. Então, quando a pessoa fala assim, ele morreu por uma bala perdida. Então, não existe uma expressão melhor para usar no lugar de bala perdida. Por isso, catacrese. Agora vamos falar sobre a sinestesia. Então, a sinestesia ela acontece pela associação de sentidos dos órgãos do sentido. Como isso acontece? Quando ele usa um órgão do sentido para exemplificar o que ele está dizendo. Vamos para a prática aqui, que é mais fácil nós entendermos isso na prática. Então, olha, eu tenho aqui esse perfume, então o perfume é muito doce. Perfume é doce, o perfume é percebido pelo olfato, mas a característica de doçura é percebida pelo paladar. E nesse caso aqui, está relacionado ao cheiro doce. Então, muitas vezes nós temos um perfume e nós falamos, nossa, esse perfume é doce. Então, o perfume doce é o olfato, mas nós estamos dizendo que eu tenho tato, né? Gosto de quem canta com voz macia. Então, a pessoa canta e a voz da pessoa é macia. O que ele substituiu aqui? Ele substituiu a voz, pode ser percebida pela audição. Então, ele percebeu aqui a audição no lugar do sentido, do tato. Então, ele trocou a audição por tato. Então, quando ele fala que ele gosta de quem canta com voz macia, ele trocou a audição pelo tato, pelo toque. As cores quentes estão em alta, então as cores quentes estão em alta. Cor é um estímulo percebido pela visão, então eu vou ver se é vermelho, azul, amarelo, verde. Enquanto o adjetivo quente remete ao estímulo que pode ser captado pelo tato, mas aqui ele usou com o sentido sinestésico, de sinestesia. Então, quando eu ouvir escrito em algum lugar a troca desses sentidos, né, a associação de sensações por órgãos de sentidos diferentes, eu tenho uma sinestesia. Como assim, professora? Órgãos de sentidos diferentes? Quando você pega uma comida e você coloca, cheira, aí fala assim, nossa, essa comida está com gosto de barata. Por acaso, alguém já comeu barata? Eu não. Mas usamos essa expressão, o gosto da barata, porque associamos o cheiro ao paladar. Então, isso é a sinestesia, é a sensação de órgãos de sentidos diferentes. Eu associo o paladar ao tato, o tato à audição, a audição à visão e assim sucessivamente. Vamos entender a sinestesia na tirinha. E foi então que ela me deu aquele olhar frio dela. Nossa, quanto tempo que eu não ouvi alguém usar uma sinestesia? Não tinha nada a ver com sino, não. Era puro desprezo mesmo. Que, aliás, parece demais com esse olhar que me deu agora. Notem vocês que ele usa aqui a expressão, ela tinha aquele olhar frio. Então, o olhar frio é visão com tato. E aí, o amigo dele, conhecendo a figura de linguagem, olha e fala para ele assim, uma sinestesia. E aí ele fala que não tinha nada a ver com o sino, né? Era um olhar de desprezo. Então, o olhar frio é um olhar de desprezo. O mesmo que o cara fez agora. Mas por que ele olhou com desprezo para o amigo? Porque o amigo não sabe a matéria em questão.
Agora vamos entender a perifrase. O que seria a perifrase? É também chamada de antonomásia. Então, a perifrase pode ser chamada de antonomásia. É a substituição de uma palavra ou mais por outra que identifique. Alguns elementos, eles são tão conhecidos, eles são tão conhecidos por suas características, que essas características se englobam ao nome deles. Vamos aos exemplos para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Aqui no caso, eu tenho o rugido do rei da selva. Então, o rei da selva é o leão. Então, o rugido do rei da selva é ouvido a uma distância de 8 quilômetros. Que rugido é esse? Do leão. Então, o rei da selva, leão. Notem vocês que aqui ele substituiu uma palavra, né, o rei da selva, pela característica que identifica esse animal. Moro no país do futebol. O que ele quis dizer? Que ele mora onde? No Brasil. Vou ao show do rei. Quem é o rei? Para nós, Roberto Carlos. O melhor amigo do homem é meu animal preferido. Quem é o melhor amigo do homem? O cachorro. Isso é uma perifrase ou uma antonomásia. É quando ele fala, este aeroporto tem o nome do pai da aviação. Então, o pai da aviação, todo mundo sabe, ou a grande maioria sabe, que é Santos Dumont. Ou adoraria visitar a Cidade Luz. A Cidade Luz é conhecida pelo seu brilho noturno. Quem é a Cidade Luz? Paris. Meu animal preferido é o melhor amigo do homem, né? Então, meu animal preferido é o melhor amigo do homem, é o cachorro. E isso é uma perifrase ou uma antonomásia. Agora vamos ver um exemplo de perifrase. Pode deixar esse guarda-chuva, porque ali embaixo é que é a terra da garoa. Aqui ele usa uma expressão muito popular e muito conhecida, né? Pode guardar o guarda-chuva porque ele está em cima de uma cidade que é conhecida como a Terra da Garoa. Então, que cidade que é essa? São Paulo. Então, perifrase, ele vai trocar aqui uma substituição de uma palavra por outra que a identifique, mas todas as pessoas conhecem essa expressão. Então, chegamos ao fim de mais uma aula. Foi um prazer imenso estar com vocês nessa manhã. Próxima aula nossa, figuras de pensamento. Quero aproveitar esse momento e pedir para vocês, agora que estão copiando menos atividades nos cadernos, estão tendo mais tempo através dos formulários do Google Form, aproveite o período para estudar, pesquisar. Tem muita coisa bacana na internet que pode ajudar vocês no dia a dia. Um beijo imenso e até a próxima aula. Tchau!